seja bem-vindo ao nosso canal, tudo bem com você? Estamos no nosso penúltimo vídeo dessa série de estudos e hoje nós vamos falar sobre o santuário. Tem outras duas palavras que similares também à palavra santuário, que é templo e que é tabernáculo. Nós encontramos essas duas palavras e elas querem dizer a mesma coisa que santuário. Nosso primeiro verso da Bíblia hoje está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Então peço que você pare o vídeo, faça aquela oração e pegue a sua Bíblia para lermos junto. Diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus pede para que Moisés faça um santuário para habitar no meio do povo. Bem interessante, né? Vamos ler Êxodo 25, capítulo 25, versículo 40, que diz assim: atenta, pois, o que faças conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Então quer dizer que Deus, ele pede para que Moisés faça um santuário, mas que esse santuário ele seja o modelo que foi dado para ele lá no Monte Sinai. E que modelo de santuário é esse? Será que já existia um santuário? Vamos abrir a Bíblia agora lá no final, que é Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, que diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e a grande saraiva. Então nós podemos ver que lá no céu há um santuário também. E tudo que havia nesse santuário aqui foi feito conforme o santuário do céu. Então o santuário do céu, ele foi construído muito antes do santuário aqui na terra. E nós podemos ver que Moisés construiu o santuário aqui terrestre conforme o santuário que havia no céu. E a função, eu me pergunto, né? Qual que é a função do santuário? Vamos analisar que nós temos dois períodos, né? Um período antes do pecado, que a Bíblia fala bem pouco, né? Que foi ali no início da criação. E também nós temos um período depois do pecado. E o santuário nós podemos ver essas duas funções. Vamos dizer que o santuário antes do pecado ele tinha uma função específica e depois do pecado ele passou a ter outra função, né? A função do santuário antes do pecado era a morada de Deus e litúrgica para adoração. E a função do santuário após o pecado era diferente, era uma função que apontava, né? Havia ali os rituais e sacrifícios que apontavam o sacrifício maior, que era o sacrifício de Jesus Cristo. Ali ele ensinava o povo como seria pago a questão do pecado, né? Como que o povo seria salvo, seria justificado perante o sacrifício que acontecia ali, né? O sacrifício maior, que era Jesus. Esses rituais eram feitos para que as pessoas tivessem a culpa do pecado paga, né? E é o que o sacrifício de Cristo faz por nós. Ele paga os nossos pecados, apaga, né? E nós somos libertos, né? Do pecado. Então a função do santuário já era apontar para Cristo, né? E ensinar o povo a libertação, né? Da escravidão do pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, né? Em abundância em Jesus Cristo. Então o santuário ele mostrava isso
para o povo, né? E quais eram os serviços diários no santuário? Vamos ver um pouquinho? Livro de Êxodo, capítulo 29, versículo do 38 ao 42, que diz assim, 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. 40. Como um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de hin de azeite batido, e a parte libação da 4ª parte do hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerá à tarde, e com eles fará com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. E este será, 42, e este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vós encontrarei para falar contigo ali. Então, os serviços dos santuários era muito importante, né? Era uma forma de mediar o homem a Deus, né? Então tinha esse trabalho do santuário que aproximava o homem a Deus. E quem atua hoje no santuário? Vamos ver? Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 João lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2:5, que diz: Porque há só um Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus representava o sacrifício, mas hoje Jesus representa o sacerdote no céu, né? E ele é o nosso mediador, né? Entre Deus e os homens. Que notícia maravilhosa, né? Que possamos nos achegar em oração a Jesus Cristo, pois ele é o nosso mediador entre Deus e o homem, e ele se doou em sacrifício por nós e ainda está trabalhando por nós, não é? Lá no santuário celeste. Fique com Deus, espero que gostarem do vídeo. Tentei ser o mais simples, porque se formos para estudar profundamente, teríamos muito assunto para tratar aqui sobre o santuário. Mas tentei ser o mais simples possível, mais objetiva, para que vocês pudessem entender um pouquinho sobre esse tema maravilhoso. Fique com Deus, um abraço.